Ai, primeiro eu tenho que falar que, olha, trabalhar com o Leão foi maravilhoso, gente. Foi uma honra, aprendi demais com o Leãozinho. E eu com ele, viu? Porque ele é organizadíssimo. A gente formava uma boa dupla, Leãozinho. Exatamente. E podemos formar ainda no futuro, porque o futuro, meu bem, só Deus pertence, com certeza, não é, Leãozinho? com certeza. Quero saber dessa nova fase no UOL mesmo. Como que tá a ideia? Inclusive foi lá que você falou do Dudu Camargo, não foi, menino? Então, tudo começou lá. Não, porque eu convivi com o Dudu Camargo muito tempo, né? Sim. Então, a minha primeira impressão do Dudu Camargo já foi uma coisa complicada. Porque eu fui me apresentar, e a gente foi contratado, eu e a Mama, para fazer o Fofocando. Na época era Fofocando. E ele ia ser o homem do saco. E aí, quando apresentaram pra gente, ele vai ser o saco e tal, a gente... Aí eu falei assim, eu descobri que você também foi ator, né? Que você é ator também. Ele falou assim, entre outras coisas. As costas me deixou falando sozinho. Sério? Nossa, já era pra... Né? Prepotente. Uma coisa meio complicada já, de cara, assim. Mas enfim, convivemos e tal. E tinha um erro grave, porque o Silvio, quando explicou pra gente o que seria o saco, era assim uma interferência. Era o Louro José, era o Xaropinho lá do Foi Ratinho. a ideia do Silvio Santos? A ideia era isso que ele trouxe lá de fora, né? E aí ele falou assim pra gente, olha, ele vai interferir em alguns momentos, ele vai ficar no meio de vocês dois na bancada, e de vez em quando vocês falarem alguma coisa, ele vai fazer um comentário e tal. Ou seja, era uma coisa assim de interferência mesmo, assim, de vez em quando. Só que quando a gente jogava a bola para ele simplesmente pegava a palavra e não parava mais. Ele queria apresentar o programa, só que dentro de um saco. Quer dizer, não faz o menor sentido. Claro que o programa não podia dar certo, entendeu? Então foi complicado, a gente ficava meio constrangido, eu e a Mama o tempo todo, porque ele saía falando, saía ofendendo as pessoas, às vezes. Com a voz do Silvio Santos? Com aquela voz. Não, ele fazia a voz do saco. Aí não era a voz do Silvio. Era outra voz. Tá. Mas enfim. Mas era uma coisa complicada, né? Até porque se ele fizesse a voz do Silvio, todo mundo ia saber que era ele que fazia o saco, né? É verdade. Então ele fazia uma outra voz. Mas assim, foi complicado. A relação foi complicada. E pior era nos bastidores. Porque quando eu dividi o camarim, porque ele começou a fazer logo depois o Primeiro Impacto. Sim. E aí ele ficava de manhã nesse camarim, eu ficava à tarde e o Carlos Nascimento à noite. E várias vezes eu entrei no camarim, quando eu abri a porta, o cheiro era tão forte que não dava. Isso mesmo. De fezes? De fezes. Mentira? É mesmo? Que você não conseguia ficar. E era uma coisa, um odor que não era só de fezes, era uma coisa misturada. Entendeu? E aí. Será que não eram bichas chequeiras? Ei, Leo, você sabe, Leo. Era bichas chequeiras, não era? Então. Aí as camareiras vinham correndo e falavam, não, tá interditado, querido, esse camarim. É interditado, porque sabe... E você dividiu o camarim com ele? Esse rapaz é complicado, não sei o que, tem problema. Aí vai pro camarim do Décio. Eu ficava no camarim do Décio, que eu adorava, porque eu e o Décio somos super amigos e tal. E várias vezes fiquei lá, né? E tinha alguns dias que eu abria, ele tava lá, tava sem cheiro, mas ele tava caído, assim, dormindo. Alguém, assim, que passou uma noite animada, fez o jornal, e aí acabou o jornal, se jogava ali no sofá. Às vezes, pra você ter uma ideia, eu ia pro outro camarim, porque ele tava lá dormindo. Quando o Carlos Nascimento chegava para fazer o jornal à noite, ele ainda estava lá desmaiado. Que isso? Só pra você ter uma ideia, entendeu? Então era complicado, a relação era bem difícil. Ele tinha muita amizade numa época com o Caipira aqui, lembra, Bartô? Eles se relacionavam bem, né? Não, amizade, Bartô. Não começa. Não tem nada a ver com a outra, não é? Sim, Relacionamento de tudo amigos. começa numa amizade. Uma relação boa, Não se pega não é? inimigo. Não, assim, eu não fui falar que... Não é? Eles estavam juntos todos os dias, tá bom? Então, é relação. Entendeu? Exatamente. Então, quer dizer, era uma relação difícil com todo mundo, não era comigo, entendeu? Era com a casa, né, principalmente. Caramba, e aí, quando ele foi pro Primeiro Impacto, o jornalismo ficou muito revoltado. Porque, primeiro, ele tinha 18 anos. Ele não era jornalista.
Ele estava acabando o terceiro colegial lá, né? Terceiro, ensino médio, né? Caramba, é mesmo, Léo? Exatamente. Então, era esquisito pro jornalismo, porque humilhava os jornalistas, né? Sim, é como se qualquer um pode fazer isso, né? Era uma coisa... E aí o jornalismo sempre se revoltava. Fora que ele fazia essas cacas no camarim e cacas no ar e cacas fora, na vida. Em outras emissoras. Né? Em outras emissoras, e outras coisas. Falava, dava entrevista, falava coisas absurdas. Cheque pro mundo. Exato. Ô, Léo, você sabe, cara, o Silvio Santos faz essas coisas de propósito? Era a minha pergunta, exatamente. Então, o Silvio, ele aposta numas pessoas. Mas não é de sacanagem? Há pouco sim, talvez. Eu acho que o Silvio gosta muito de ver o circo pegar fogo. O se relacionar mesmo das pessoas e tal. E com isso gera assunto, né? Gera pauta, né? Cara, como deve ser bom isso, né? Mas bota o menino pra ver o que dá.